Oi, é muito bom ter você de novo aqui ao canal, seja muito bem-vindo. A reflexão de hoje a gente vai falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária e sobre o filme O Diabo Veste Prada. Eu não tenho a intenção de me prolongar muito nesse vídeo, porque é um vídeo muito bem reflexivo que eu quero que quando terminar esse vídeo, você continue pensando nele pelo resto do seu dia de hoje, tá? Então, para contextualizar, tem uma reflexão de um fotógrafo falando sobre o fato de as pessoas associarem a Miranda do filme O Diabo Veste Prada ao próprio diabo, quando na verdade a Miranda é uma pessoa que vendeu a alma dela ao diabo em troca de posicionamento, e um baita posicionamento, fama, carreira, respeito, porque aonde a Miranda chega ela é respeitada. Só que em troca disso, ela teve que abrir mão das outras áreas da vida dela e principalmente da família. E quando ela lamenta que ela estava terminando no primeiro filme, tá? No filme 1, que ela estava terminando o segundo casamento dela. Então traz aquela ideia de que para você ter uma coisa, você tem que abrir mão da outra. Nesse ponto é que entra a segunda reflexão do livro que eu falei, que é Os Segredos da Mente Milionária, né? Quando ele entra no ponto de que a diferença de uma mentalidade milionária para a diferença de uma mentalidade pobre. E qual seria a mentalidade milionária? Eu posso ter as duas coisas. E uma mentalidade pobre seria ou uma coisa ou outra. Eu acredito que você se identifique com isso, porque eu me identifiquei, que eu ouvi a vida toda o seguinte: ou você escolhe isso ou aquilo, não dá para ter as duas coisas. A gente, quando é criança, ouve muito isso dos nossos pais, principalmente se você não nasceu com o bumbum virado para a lua, então você tem que sempre escolher, e a gente carrega isso para a vida adulta. E o que é interessante? Que se tu for analisar, de fato, isso está tão enraizado dentro da gente, de que a gente não pode ter as duas coisas, que a gente carrega isso ao longo da vida e até mesmo para a nossa carreira profissional. Como é que tu não pode ser tão bem sucedida e ter uma família? Sabe, também bem sucedida. Como é que tu não pode ser muito bom numa coisa e tipo assim, sem ter que abrir mão de outra? Isso tá enraizado dentro da gente. A gente tem que entender que a gente não é bom em tudo e que em muitas coisas a gente tem que se aprimorar. Claro, isso faz parte da vida, somos seres humanos, e muitas coisas a gente tem que se aprimorar. Mas eu quero trazer essa reflexão de que, tipo, hoje em dia, nessa sociedade de hoje, o que é ser uma mulher empoderada? Porque às vezes eu vejo muito isso, muitas reflexões de outras pessoas, querendo dizer que, tipo, para você ser empoderada, para você chegar no nível profissional, tá? De um homem bem-sucedido, você mulher teria que abrir mão, sim, da família, abrir mão de um tempo de qualidade com seus filhos, abrir mão de lazer, abrir mão às vezes até mesmo do autocuidado, tipo, você não pode gastar tanto tempo em tal coisa, porque você tem que correr para se aprimorar mais, para você ser melhor do que um homem, para conseguir aquele status, aquele cargo, aquela posição ou aquele respeito. Tipo, uma reflexão que eu vi há um tempo de que a mulher, para estar no meio corporativo, onde a maior parte da liderança e tal é masculina, então ela tem que ter uma energia mais masculina, e aí tira de você aquela parte que às vezes é sua, de ser um pouco mais feminina, mais doce. Nem todo mundo é assim, tá? Mas tem mulheres que são naturalmente assim, e aí a pessoa pensa: ah, não, para eu ter aquilo eu tenho que abrir mão disso. E aí a gente tem que começar a pensar: por que a gente não pode ter as duas coisas? Por que tem que ser uma coisa ou outra? Por que eu não posso ter as duas coisas? Sabe? Então, assim, aí vai falar: ah, tu não pode ter as duas coisas porque o mundo é assim. E às vezes, será que o mundo é assim? Ou será que a gente está condicionado a isso? Esse livro é muito interessante, eu te aconselho a ler, por causa disso, que tem um capítulo
que o autor dedica a mostrar para a gente que muita coisa está enraizada dentro da gente, a gente está condicionado a muitos pensamentos que não são nossos, mas que são dos nossos antepassados, coisas que a gente ouve na infância, que a gente carrega para o resto das nossas vidas como se fosse regra, e que na verdade não é, que a gente pode abrir mão disso. Então, assim, essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Por que você, por que a gente não pode ter as duas coisas? Porque ou a gente tem uma coisa ou a gente tem outra coisa. Por que a gente tem que vender a nossa alma para o diabo, fazendo essa analogia com o diabo veste Prada? Por que a gente tem que vender a nossa alma para se ter apenas uma coisa? Uma coisa é você renunciar temporariamente a algo em prol de um objetivo maior. Outra coisa é você literalmente ter que anular definitivamente algo em prol de uma outra coisa. E não, a gente pode ter sim as duas coisas. Assim, eu tô adotando isso para mim e te convido a refletir em relação a isso também. A gente pode ter as duas coisas. Então, essa foi a reflexão de hoje. Eu te convido a me seguir lá nas outras redes vizinhas, tanto o TikTok como o Instagram, @Fiolamene, e eu espero você para nossa próxima reflexão. Um beijo.